galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Que a fase de Alex Poatan dentro do octógono mais famoso do mundo é muito boa, todo mundo já sabe. Depois de emplacar 3 vitórias consecutivas no UFC, o brasileiro foi confirmado na próxima disputa de cinturão da categoria dos médios contra o rival e ex-conhecido, ex-vítima, Israel Adesanya no UFC 281, dia 12 de novembro, direto de Nova York. Mas tão boa quanto a fase dele dentro do cage, a fase dele na internet. O bicho tá tão afiado que qualquer um que tenta fazer graça com ele nas redes sociais, dando entrevista, de qualquer forma que apareça na internet, qualquer pessoa que tenta alguma coisa com o Poatan acaba esculhambado. No início dessa semana mesmo eu mostrei como ele quebrou na ideia o Israel Adesanya com uma frase eternizada pelo seu Madruga de Chaves, depois de ouvir o Israel Adesanya fazer sua primeira postagem sobre a luta entre os dois, a trilogia inclusive dos dois nos esportes de combate. E agora foi a vez de Chael Sonnen tomar um cruzado virtual do brasileiro. Em seu canal no YouTube, Chael Sonnen explicou por que trata como um desastre a possibilidade de Israel Adesanya acabar destronado pelo Alex Poatan e o brasileiro se tornar o novo campeão da categoria dos médios. Poatan tem feito um grande trabalho, mas ele está absolutamente passando seus parceiros para trás. Ele tem um trabalho de ir lá e vender essa luta, e se ele vencer essa luta, ele vai ter que carregar a divisão nos ombros. Se ele vai destronar o Adesanya, ele tem que ver tudo que o Adesanya está fazendo. Você tem que ser capaz de substituí-lo e mais, mas nem se compara. Seria um desastre se o Poatan vencesse essa luta com as ferramentas promocionais que ele tem. Você tem um dos maiores marqueteiros do esporte, que se importa com a audiência e se importa o suficiente para levar até vocês entretenimento, e do outro lado não liga, um cara que eu não sei nem se sabe pronunciar a palavra entretenimento. E aí, meus amigos, com a sutileza de um elefante, o Poatan foi curto e grosso na sua resposta para o falastrão americano. Sonnen, por isso você nunca foi campeão, sempre preocupado em promover. Eu gosto de fazer o mais difícil, o que você faz é fácil. Toma que é de graça, receba, que chinelada. Gente, é claro que o Chael Sonnen, além de ser conhecido pelo falastrão que era desde os tempos de lutador em atividade, ele hoje em dia tem seu canal no YouTube. Então muitas das coisas que ele fala assim de forma exagerada, até para atrair a atenção do público e colocar o seu trabalho em alta, de forma relevante. O cara não é bobo, se ele falasse português ele inclusive seria concorrente do canal Encarada. Então muitas das coisas que ele fala é de forma calculada. Ele pode até ter um ponto quando diz que a contribuição midiática que o Israel Adesanya dá para a categoria dos médios é maior do que aquela que o Poatan possivelmente vai dar se ele se tornar o novo campeão. Mas daí a chamar de desastre é brincadeira. Até porque o Poatan tanto entende essa parte do trabalho que, conforme o desenvolvimento da sua carreira, ele está melhorando bastante nisso. Ele está dando mais entrevista, está mais solto, mais bem articulado. Então tudo isso é parte do trabalho. A gente que é jornalista, que trabalha entrevistando esses caras o tempo todo, a gente percebe a evolução deles. Vejam o exemplo do Charles do Bronx, que há muito tempo atrás dava entrevistas muito sem sal, não sabia se posicionar muito bem, e hoje em dia é simplesmente um cara que voa. Ele pode dar aula, dar curso online sobre como falar na frente da câmera, na frente do microfone, como ficar popular através das suas palavras, das suas entrevistas. E isso tudo sem precisar necessariamente de trash talk, simplesmente falando o que pensa de forma direta e reta. E mesmo que o Poatan nunca chegue ao talento promocional do Adesanya, quem se importa? A figura fria de poucos sorrisos que deita corpos dentro do octógono é sim um produto vendável para o UFC, não só no Brasil como no mundo inteiro. E se por acaso o UFC achar que o Poatan não tem esse perfil midiático que eles esperam que um campeão do UFC tenha, é trabalho deles como organização trabalhar isso no lutador, fazer um media training e desenvolver as qualidades que eles esperam de determinados lutadores. Nem todo mundo vai ser um Conor McGregor, mas sobram exemplos sim de lutadores que trabalharam isso e com o tempo ficaram muito mais populares, bem articulados e midiáticos. Até porque o Adesanya pode ser um dos maiores astros da organização atualmente, mas está longe de ser um pico de vendas de pay-per-view. O UFC 281 vai vender muito mais do que as suas últimas lutas, do que seus últimos pay-per-views, não só por causa do Adesanya, porque o Poatan tá batendo muito, tá falando pouco e tá protagonizando uma narrativa, um enredo que interessa e muito o público do mundo das lutas. As 2 vitórias contra o Adesanya no kickboxing, os títulos no Glory e a ascensão meteórica no UFC não foram conquistadas com o microfone com as palavras, e sim lutando. Então o Poatan já avisou: quem tentar a sorte na internet vai ser encaçapado. Ele vai seguir fazendo o seu trabalho dentro do cage, mas não vai dar mole para quem mexer com ele na internet, porque, bicho, tá difícil de ver o Alex Poatan perdendo um round virtual para alguém. O cara tá voando. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das declarações do Chael Sonnen e da resposta do Alex Poatan? Qual o palpite de vocês para Poatan versus Adesanya no UFC 281? Comenta aí.